Olá, alunos da turma ATS 16, estou aqui com vocês na nossa 15ª aula da disciplina Enfermagem Domiciliar. E hoje estou aqui para falar sobre um assunto, na qual vou demonstrar para vocês qual é a conduta, tanto para o profissional quanto para a família, nos casos em que acontece óbito no domicílio, tá? Quais os procedimentos, quem que deve ser acionado. Se esse paciente tem um atendimento domiciliar 24 horas, provavelmente vai ter um profissional de saúde lá que vai tomar uma condução, né? E que, claro, se esse paciente não tem um atendimento 24 horas, nós precisamos orientar a família que, se caso aconteça, quem eles devem acionar, como proceder. E sem contar, nessa aula também, nós iremos falar sobre o luto, né? O luto pós-óbito do paciente, que envolve a família, né? Aquela família, ela se torna um paciente, né? Porque ela pode ter um quadro de depressão, né? De ansiedade, né? Então, a gente ainda tem que acompanhar essa família ainda por um tempinho, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer coisa, pode me deixar uma pergunta via portal aí que nós iremos nos falando, tá bom? Então vamos lá. A morte faz parte dos ciclos da vida e em diversas culturas, desde os tempos mais remotos, vem permeada de simbolismos e rituais. Então tem toda aquela questão de fragilidade, né? Os rituais em questão de velório, né? Em questão de onde realizar o enterro e tudo mais. Antes da criação das instituições de saúde, pessoas adoecidas faleciam em seu ambiente de recolhimento, ou seja, nas próprias residências, tá? Por isso, a morte era cercada por membros da família ou da comunidade. Então, antigamente, eu acho que muitos avós ainda até relatam, né, que se alguém falecia, o próprio velório era na residência. Então, vinham algumas pessoas, né, conhecidas e acabam fazendo ali não sei nem se eu chamaria de confraternização, né? Mas um momento ali entre os entes familiares queridos desse paciente, né? A manutenção em domicílio de um paciente com agravo agudo ou em fase final da doença demanda conhecimento e domínios das situações que envolvam aspectos técnicos, éticos e legais. Então, como eu falei para vocês, tudo é um ciclo, né? Então, quando a gente fala de um paciente paliativo, um paciente terminal, a família já está semi-preparada para esse final de ciclo, né? De vida, né? Está preparada, mas não quer dizer que a família aceite, tá bom? Envolve também a segurança do paciente e a garantia ao acesso de medicamentos e outros recursos de suporte, inclusive o apoio efetivo para os cuidados básicos. Não quer dizer que esse paciente está numa fase terminal, né? Como cuidado paliativo, não quer dizer que esse paciente precise sentir dor, desconforto, tá? Eu até deixei aí uma mensagem, uma imagem para vocês que pela justiça brasileira, né? Pela justiça, esse paciente tem o respaldo, o direito de ter uma morte digna, né? Sem sofrimento, tá bom? No processo de trabalho de atenção domiciliar, é comum a vivência de situações de morrer no domicílio. Nessas condições de falecimento, o usuário cursa com condições clínicas que evidenciam sinais de agravamento, que possibilitam a equipe de saúde prever o óbito no domicílio e antecipar nas condutas e orientações. Isso principalmente é questão com os cuidadores e familiares, tá bom? Então, quando a equipe de atendimento domiciliar, né, de atenção domiciliar, avalia os critérios desse paciente, eles vão saber se esse paciente tem critérios de reabilitação ou não, né? E quando é não, né? Quando não tem muito o que se fazer, né? O agravo da doença, às vezes já chegou num estágio muito avançado, essa equipe já tem que trabalhar, já tem que acolher, né? Já tem que envolver esses familiares e esses cuidadores, né? Desta forma, a equipe de atenção domiciliar deverá estar preparada para este tipo de abordagem à família, demonstrando tranquilidade e segurança no manejo dessa situação.
A abordagem sobre a finalização da vida pode ser iniciada quando o paciente apresentar condições para tal e interesse em conhecer sua real situação. Então, o paciente também, né, se ele estiver consciente e ele quiser saber a real condição dele, né, é direito do paciente, tá bom? Para aqueles que puderem opinar sobre sua finitude, torna-se necessário criar um espaço de escuta e acolhimento, onde se possa manifestar quais as prioridades em relação aos cuidados, a preservação da qualidade de vida e o seu prolongamento, assim como de procedimentos invasivos, caso seja necessário. Muitos pacientes em fase terminais, eles optam, né? Eles já relatam que se caso acontecer alguma intercorrência, que não é para realizar procedimentos invasivos, uma intubação, se tiver uma parada cardiorrespiratória, não realizar reanimação. Então, por si só, eles já optam por isso, tá? Mas isso são casos específicos, tá bom? Do mesmo modo, cuidadores e familiares devem participar dessa decisão, pois são parte do processo de cuidado e muitas vezes se veem diante da dificuldade decisória, necessitando de ajuda para se manifestarem. Então, a gente tem que pensar, né? Até orientar o familiar. Se esse paciente está numa fase terminal, um paliativo, realizar um procedimento invasivo é só prolongar esse sofrimento ao paciente, né? Porque depois que ele é submetido a uma intubação ou tem uma parada cardiorrespiratória e tem que realizar o processo de intubação também, né? Muitas vezes esse paciente não tem uma resolutividade, um quadro clínico bom para voltar a ser o mínimo que era como antes, né? Então, só vai agravar a situação, o sofrimento desse paciente, tá? Algumas discussões sobre o processo de falecimento nem sempre são expostas ao paciente por uma questão de delicadeza e respeito, e não como uma forma de conspiração de silêncio. Então, se o paciente quiser saber, é direito dele, tá? Mas não é prudente, ético, ficar comentando com o paciente, olha, você não tem muito tempo de vida não, viu? Né? O familiar, o cuidador informal, ficar relatando esses tipos de circunstância para o paciente, tá bom? Assim, por vezes, o paciente não está preparado para ouvir ou não tem condições para manifestar a sua vontade. Atentar-se em relação aos cuidadores, que nem sempre são os responsáveis legais. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, além de ter o serviço de atendimento domiciliar, as famílias têm algum cuidador informal, né? Que às vezes a equipe de atendimento domiciliar não fica com esse paciente 24 horas e a família, por opção, acaba contratando ou até mesmo um amigo da família como cuidador informal. Esses cuidadores informais, né, que não são legais, né, que não respondem legalmente ao paciente, tomem cuidado com esses cuidadores, porque esses cuidadores eles não podem opinar, tomar decisões, tá? Quem toma determinadas decisões dos pacientes que não tem condição, né, por responder por si só, é a família, tá bom? Para opinar sobre controle de sintomas e decisões no final da vida, é prudente um conceito entre paciente, quando for possível, claro, e familiares, a fim de que a equipe se sinta segura em estabelecer um plano e as estratégias que nortearão uma conduta a serem tomadas. Para que o óbito do paciente ocorra no domicílio com relativa tranquilidade, é necessário reconhecer sua situação e os fatores facilitadores e ou limitadores. Então, preciso conhecer o quadro clínico do paciente, preciso conhecer a estrutura familiar, né, o apoio, o vínculo da família, preciso saber onde esse paciente mora, né, preciso saber se tem medicação para controle da dor, né, enfim, tudo mais, tá? Fatores favoráveis em relação ao paciente, quando se trata de óbito no domicílio, tá? Condições clínicas que permitam o manejo seguro dos sintomas, instrumental mínimo para que o paciente tenha seus sintomas bem controlados no final da vida,
dietas e medicamentos, inclusive os controlados, disponíveis na quantidade necessária, equipamentos disponíveis como oxigênio, aspirador, sondas e catéteres, entre outros, dependendo das necessidades do paciente atendido. Agora, os fatores favoráveis em relação aos familiares e os cuidadores. Cuidadores preparados e em condições de prestar assistência na fase terminal, colaboração de outros familiares nos cuidados finais, com revezamento e divisão das tarefas, consenso entre os familiares e os cuidadores na realização das tarefas de acordo com a possibilidade de cada um. E os fatores favoráveis em relação à moradia e à localização. A moradia ela deve ser um lugar seguro e de fácil acesso, tá? A localidade que possui serviço de saúde que mantém parceria com atendimento domiciliar, com condições de atestar e oferecer a declaração de óbito. Então, tem que ter realmente esse vínculo. O atendimento domiciliar tem que estar associada com as equipes de saúde, né? Justamente para identificar esses pacientes que podem vir a óbito em domicílio, tá? Bairros ou município equipados de serviço de remoção de urgência. Então, quando a gente fala de fatores favoráveis, muitas vezes para um óbito domiciliar é necessário ter um SAMU, até o corpo de bombeiros, normalmente eles realizam, quando o paciente tem parada cardiorrespiratória ou até a óbito, né? Realizar essa retirada do município e tudo mais, do domicílio e tudo mais, tá? Fatores favoráveis em relação à equipe de saúde. Então, equipe articulada com os recursos sociais locais de apoio e de retaguarda, equipe preparada tecnicamente para lidar com intercorrências clínicas, dar os suportes finais de alívio e conforto ao paciente e apoio aos familiares e oferecer orientação quanto às providências de funeral e sepultamento. Então, é necessário, nós quanto profissionais, sabermos orientar esses acompanhantes de quais as etapas que eles devem seguir, tá? Para diminuir o desconforto nas tratativas de algumas questões delicadas que envolvem o processo de falecimento, principalmente o período que antecede, é necessário comunicação entre a equipe, paciente e cuidadores e outros serviços de saúde, prontuário domiciliar atualizado e articulação com serviços de apoio. Então, é necessário esse profissional orientar até mesmo a família de que, se caso em óbito, quem recorrer, né? Se não tiver um profissional 24 horas ali naquele domicílio, para quem ligar, né? Como proceder, que serviço solicitar. E o prontuário do paciente, né? Que deve ficar no domicílio, ele deve estar atualizado, né? Principalmente a cada visita de profissional, porque é muito estranho quando o paciente num relatório está bem, né, consciente, orientado, e aí de um dia, uma hora para outra, ele vai a óbito. Aí pega esse prontuário do paciente e fala, opa, como assim ele foi a óbito, né? Então, precisa estar tudo muito bem anotado, desde as deteriorizações clínicas, alterações de sinais vitais, né? Qualquer intercorrência que tenha tido com esse paciente aí durante o plantão, tá bom? Para um bom planejamento do óbito no domicílio, a equipe precisa orientar a família antecipadamente sobre como proceder em casos do falecimento fora do horário de funcionamento do atendimento domiciliar. Então, o que eu expliquei para vocês. Se esse paciente não recebe atendimento 24 horas, é necessário orientar a família. Em caso de intercorrência, eles vão chamar quem, né? É de suma importância tranquilizar previamente os familiares. Por exemplo, para ocorrência de óbito noturno, nestes casos, o SAMU equivalente pode ser acionado para constatar o óbito. Uma das prerrogativas do serviço de atendimento domiciliar que mais é valorizada pelas equipes é a tranquilidade oferecida em caso de óbito durante o período de atendimento domiciliar. A garantia do atestado de óbito é, em muitas ocasiões, um fator importante na decisão da família para concordar com a deshospitalização do paciente e na pactuação dessa modalidade de cuidados. Muitas famílias acham que, se o paciente morrer em casa, ele não vai ter uma declaração de óbito.
E não, tá? Ele vai ter sim, justamente pelo médico, né? Membro do serviço de atendimento domiciliar, ele pode fornecer, de acordo com todo o histórico clínico residencial desse paciente, um atestado de óbito, tá bom? Alguns pacientes com doenças graves, mas com não previsão de risco inerente de falecimento, pode subitamente vir a óbito. Para emitir a declaração de óbito, o médico assistente do atendimento domiciliar ou o médico substituto deverá, com o prontuário domiciliar em mãos, examinar o paciente falecido e realizar a entrevista com os cuidadores e os familiares para checar possíveis causas de óbito. Caso não se sinta seguro quanto às causas do óbito, o médico deverá fazer encaminhamento ao serviço de verificação de óbito. Então, se o médico tem alguma suspeita de que aquele óbito foi por trauma, foi um óbito desconhecido, ele pode solicitar o encaminhamento do corpo para o serviço de verificação de óbito. Aí lá nesse serviço, né, que é o IML, tem um médico legista, que ele vai fazer toda a investigação para saber qual foi a causa da morte. E é esse médico legista que vai preencher a DO, tá bom? Para que o corpo seja encaminhado para o serviço de verificação de óbito, a família deverá fazer a notificação do óbito por morte natural na delegacia da cidade ou do bairro mais próximo do domicílio, para providências quanto ao translato do corpo e para o referido serviço, que após verificação emitirá a declaração de óbito. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então ele vai para esse ML, né, que é o serviço de verificação de óbito, e lá um médico legista faz a investigação e fornece o atestado de óbito a partir da causa que ele identifica, a causa do óbito, tá? Dificuldade quanto à emissão da declaração de óbito. A inexistência de plantonista ou serviço que possa emitir a declaração de óbito em períodos não cobertos pelo atendimento domiciliar, residência de difícil localização e ou com restrição de acesso. Para pacientes acompanhados em domicílio, mesmo que por longo período, não se deve emitir declaração de óbito quando do falecimento, se este teve episódios prévios como acidentes que ocasionaram fratura, lesão ou outras sequelas, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, tentativa de suicídio, outros episódios igualmente traumáticos como inundações, incêndio, contaminação, entre outros. Então, nesses casos, que são mortes traumáticas, né? Mesmo o médico sabendo que era um paciente na fase terminal aí de atendimento domiciliar, né? Ele precisa encaminhar para o serviço de verificação de óbito, tá bom? A família deverá fazer a notificação do óbito na delegacia e aí vai providenciar o translato, né? Que normalmente quem faz essa retirada do corpo da residência para o IOML é a funerária, tá bom? Ou se for, no caso aí ferimento por arma de fogo, né? Na verdade não é nem a funerária, é o próprio IML que precisa estar lá para constatar isso, tá? Luto. Baseado nos princípios que norteiam as ações em cuidados paliativos, a preocupação com o luto dos cuidadores e dos familiares também deve nortear as ações em domicílio. Então, quando nós atuando como profissionais de saúde, não só o paciente, né, mas nós precisamos acolher essa família, né, principalmente no processo aí de luto, tá bom? É necessário oferecer, por meio do trabalho em equipe, um sistema de apoio para ajudar a família a enfrentar a situação vivenciada durante a doença do paciente e em seu próprio luto. Desta forma, espera-se dos profissionais envolvidos preparo técnico e emocional para o atendimento da demanda trazida pela família, reconhecendo os processos normais e complicados de luto e oferecendo atenção adequada aos familiares. Nada impede de nós, quanto profissionais de enfermagem, né, acolher essa família, tá bom? É claro que vai ter um serviço social, uma psicologia envolvida nesse serviço de atendimento domiciliar, mas nada impede
que nós que temos um vínculo aí mais frequente, tivemos, né, um vínculo mais frequente com o paciente, possamos dar apoio nesse momento difícil, tá bom? Na perspectiva da atenção domiciliar, é necessário pontuar que o enfrentamento do processo de luto por parte do cuidador também deve ser motivo de atenção das equipes atuantes, visto que nem sempre os cuidadores, serão acompanhados após o falecimento do familiar. Assim, podemos perceber que o processo de luto das famílias é relacionado a vários fatores que vão desde traços de personalidade de seus membros, organizações, desorganização familiar, para o cuidado até a aceitação e negação da morte como parte da vida. Então, existe todo um ciclo, uma cultura familiar envolvida, tá bom? Independente disso, parte da qualidade do luto das famílias em cuidados paliativos dependerá única e exclusivamente da atenção que tiveram por parte da equipe. Assim, os profissionais devem estar atentos aos grandes eixos que compõem uma ação interdisciplinar e holística abrangendo paciente e família. Então, eu falei, tem um olhar holístico, tá bom? Acolher esse familiar também, né? Escutar os receios, fornecer orientações, uma palavra de apoio, tá? As equipes que não mais acompanharão aquela família é responsável a realizar uma visita após o falecimento do paciente, tendo como objetivo constituir-se em um espaço de escuta, de esclarecimento de dúvida, de avaliação do atendimento e de finalização da assistência. Normalmente a gente chama isso de visita de encerramento, tá? Encerramos com o paciente? Sim, mas precisamos ter esse encerramento do ciclo com o familiar, tá bom? Ou com o cuidador, né? A visita de encerramento do atendimento constitui-se verdadeiramente com o encontro das pessoas envolvidas no cuidado com aquele paciente e a finalização de todo um processo e um reconhecimento sempre presente de que o cuidado paliativo domiciliar é possível e de que todos merecem e devem ser cuidados de forma responsável e digna até a sua morte, né? Então, fornecer aquele apoio ao familiar e ao cuidador que passa aí por um momento de luto nessa fase de perda, tá bom? Deixei só uma frase aí para finalizar da seguinte forma, ó. Não há palavra que acalme a dor de ver alguém que amamos tanto partir para sempre. Então, se coloque no lugar do outro, né, desse familiar, né? Querendo ou não, esse paciente que se foi fazia parte do vínculo, né, do ciclo, da família, daquele vínculo. Então, se coloquem no lugar desses acompanhantes, desses familiares, desses cuidadores, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve eu volto aí com a nossa última aula referente à enfermagem, a disciplina de enfermagem e atendimento domiciliar. Beijo, até mais!